Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aula de História. Peguem o caderno para fazer anotações e principalmente para registrar dúvidas, alguma questão que vocês possam depois, no final da aula, fazer perguntas, certo? Então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Federalista, que aconteceu de 1893 a 1895, em Curitiba e na Lapa. Nós trouxemos aqui a linda obra do Alfredo Andersen, para iniciarmos essa história, essa viagem na história. A Serra do Mar também é uma fantástica obra da natureza e a Ferrovia Paranaguá-Curitiba foi outra obra de arte também construída. Observem que na obra do Andersen nós vemos ao fundo o conjunto Marumbi também. A ferrovia foi muito importante para o escoamento da erva mate. A ferrovia possibilitou o deslocamento das pessoas do litoral para a cidade, para o Planalto e ao contrário também. Ela foi o palco de muitos acontecimentos importantes na história da nossa cidade, do desenvolvimento do nosso estado. Ali nós vemos a vista do cadeado. A construção teve início em 1880. Na verdade, a ferrovia teve uma história muito antes dessa data, com o pioneiro Antônio Rebouças. Mas, a esta altura, o Antônio Rebouças já não estava mais no comando dessa atividade. Quem estava era o mineiro Teixeira Soares, à frente dessa construção. Infelizmente, o Antônio Rebouças já tinha retornado ao Rio de Janeiro e faleceu precocemente, antes até de completar 35 anos de idade. Mas essa obra de arte que representou a ferrovia Paranaguá-Curitiba, ela era considerada por muitos engenheiros na época uma obra impossível de ser realizada, dado o terreno acidentado da serra, a dificuldade de materiais, e ela conta com 110 quilômetros, com túneis, pontes, estações e quase 500 toneladas de ferro foram utilizadas na construção dessa bela ferrovia, que às vezes, mesmo conhecendo, a gente não dá valor, mas ela é uma das mais bonitas que existem. E as locomotivas precisavam ser potentes para subir a serra. Naquela época, especialmente na Filadélfia, nos Estados Unidos, as locomotivas vinham se incrementando. A primeira locomotiva do Brasil foi a Baronesa, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mas ela aí começou fraquinha. Essas outras locomotivas que começaram a trilhar a ferrovia daqui foram sendo cada vez mais potentes. E a gente observa, então, as locomotivas Baldwin com conjuntos de rodas, cada vez mais conjuntos de rodas articulados para poder ter a força e fazer a subida da serra. A primeira locomotiva chegou a Curitiba em 19 de dezembro de 1884. Havia vários motivos. Na primeira vez, ainda no tempo do Antônio Rebouças, quando ele queria que a ferrovia tivesse a construção iniciada de Antonina para Curitiba e não de Paranaguá, ele iria batizar a ferrovia de Estrada de Ferro Dona Isabel, em homenagem à filha do imperador Dom Pedro II. Mas por questões políticas e muitas outras ali determinantes, né, até em função do calado do porto de Paranaguá também ser melhor e maior, a ferrovia começou a ser construída, então, a partir de Paranaguá.
Vamos ver o registro desse trecho de uma viajante dessa primeira viagem da locomotiva até Curitiba. Vejam o que essa pessoa registrou sobre a viagem. Que viagem! Nunca vi, creio eu, estrada de ferro mais bela, com mais pontos de vista esplêndidos, formados pelos belos pinheiros. De fato, eram belas paisagens. Imaginem a Serra do Mar, imaginem a queda d'água, que é o véu da noiva. Imaginem como foi bonita essa viagem. E sabem quem fez esse registro? A Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança, Bourbon e Orleans. Não são várias pessoas, é o nome de uma princesa, de uma mulher só, da princesa Isabel, que nasceu a 29 de julho de 1846, portanto estamos próximos, né, dessa data de comemoração do nascimento da princesa Isabel, que é muito conhecida por conta dela ter assinado a Lei Áurea, né, a abolição da escravatura no nosso país. A princesa Isabel é filha do Dom Pedro II e da Teresa Cristina. Ela teve uma formação muito sólida, ela foi uma mulher, uma moça que estudou muitas áreas do conhecimento, estudou mineralogia, estudou física, ela estudou diversas línguas, aprendeu latim, francês, italiano, alemão, enfim, preparou-se muito bem. Mas, ao contrário do que possa parecer, ela não gostava muito da política, embora estivesse envolvida. Princesa Isabel cresceu no Paço São Cristóvão. Esse vocês vão saber que depois se transformou no museu que em 2018 pegou fogo. Talvez vocês se recordem. A filha do Dom Pedro II e da Teresa Cristina, o Dom Pedro II foi imperador do Brasil por 49 anos, né? E ali nessa foto que vocês podem ver, nesse retrato dele, ele já estava com 51 anos, o Dom Pedro II. Então, ela foi, a princesa Isabel, a primeira mulher senadora do país, ao completar 25 anos de idade, por ser a filha mais velha do rei, porque era assim que funcionava na lei brasileira naquela época. E casou-se com um conde francês e teve 4 filhos com ele. Ela também foi a responsável, já citamos, pela Lei Áurea, mas também antes, por assinar a Lei do Ventre Livre, né? A princesa Isabel, ela acabou representando o pai, ela assumiu essa substituição, e esse foi o motivo pelo qual ela assinou essas leis, porque o Dom Pedro II viajava muito e viajava para lugares distantes, sabe? Então, princesa Isabel assinou no lugar do pai essas leis, mas assumiu muito bem essas funções. Ela foi expulsa em 1889 e morreu no exílio em 1921 com 75 anos de idade. Ela foi expulsa, ela foi junto com toda a família imperial, né? Eles foram, nós vamos ver já a seguir, com a queda da monarquia e a proclamação da república, a família toda foi convidada a sair do país, né? E o ano de morte da princesa Isabel coincide com o ano em que os descendentes da família real podiam então voltar para o solo brasileiro, para o país. A família imperial da princesa Isabel então veio de trem
para Curitiba. Vejam ali, veio o conde, os 3 filhos, Antônio, Luiz e Pedro, e a princesa Isabel. E os historiadores contam que, por conta dos registros do conde e também da princesa, o relacionamento deles era muito apaixonado e eles tinham uma relação muito sólida. O conde francês tinha problemas na comunicação, sabe? Por isso ele não era muito popular no meio político e social entre eles. A princesa Isabel conheceu então aqui em Curitiba os engenhos de erva mate, que eram o motivo principal da construção da ferrovia Paranaguá-Curitiba e depois dos desdobramentos, porque era o ouro verde, lembram da última aula, que enriquecia e trazia desenvolvimento. Vejam onde esteve a princesa. Ela esteve ali na Mansão das Rosas. Observem onde fica atualmente esse local que a princesa Isabel visitou. Fica na Avenida João Gualberto, bem na frente do Colégio Estadual do Paraná. Quem não sabe onde é o Colégio Estadual do Paraná, talvez saiba onde é o passeio público. Então fica muito próximo ali. E é claro que com o tempo, a reconstrução, a preservação, alguns detalhes são modificados, mas dá para a gente perceber ali o portal da entrada da Mansão das Rosas na época, que era onde tinha um engenho também de erva mate da cidade. Outro local que a princesa visitou foi o engenho de erva mate de propriedade do senhor Ildefonso Pereira Correia. Eram os engenhos Iguaçu e Tibagi, mas eles não ficavam na cidade, porque o Batel era muito longe do centro da cidade. O centro da cidade era o centro histórico e o Batel, então, eles não consideravam como cidade. Observem ali a similaridade entre as imagens, entre o registro feito e uma fotografia atual do trevo ali da pracinha do Batel, que era ali naquela região exatamente onde ficava o engenho do Ildefonso Pereira Correia, que nós vamos já saber muito mais sobre ele. O nome da praça é a Praça Miguel Couto. Bem, lá tem uma homenagem ao Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul. Vejam só, puxa, e como herói nacional, por que será? Nós vamos ver isso. O Barão do Cerro Azul está no livro dos heróis da pátria, no livro de Aço, lá no Panteão da Liberdade e da Democracia em Brasília, no Distrito Federal. Vejam ali o que diz. A placa é da Associação Comercial do Paraná, reconhecido como herói nacional em dezembro de 2008, com o nome inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia em Brasília, por defender os interesses da comunidade paranaense. Puxa, vejam lá o que é então o Panteão da Pátria, que se chama Panteão da Pátria Tancredo Neves, em Brasília, no Distrito Federal. O Panteão é uma palavra de origem, aqui nesse caso do latim, e ele significa uma edificação, uma construção dedicada aos deuses. No Brasil e lá em Brasília existe esse panteão, em português, criado para homenagear os heróis nacionais, que defenderam ideais de liberdade e democracia da nossa pátria, do nosso país, certo? Observem essa arquitetura diferente, bonita, moderna, maravilhosa. Sabem quem foi que projetou o Panteão? Ele mesmo, Oscar Niemeyer. E o Panteão é um lugar que tem luz natural,
que é para levar as pessoas à reflexão e também a uma atitude de respeito. Nomes como Tiradentes está lá gravado no livro de aço, como o Zumbi dos Palmares está no livro, Alberto Santos Dumont está lá no livro. Tem, graças, muitos heróis da pátria, defensores dos ideais de liberdade e democracia no nosso país lá. E o paranaense Ildefonso Pereira Correia, Barão do Cerro Azul, também está lá. Vamos saber mais sobre o Barão do Cerro Azul. Bem, esse título de barão na monarquia é assim. Barão é como se fosse o último título, é o último título de menor. Ele é menos importante do que conde, menos importante do que visconde, que é menos importante que marquês, que é menos importante do que duque, certo? Já houve um tempo, então, na monarquia, esses títulos eram determinados, eram oferecidos pelos reis, pela monarquia. Houve um tempo no nosso país que esses títulos eram comprados. Isso acabou fazendo com que caíssem em descrédito um pouco, mas enfim, são títulos importantes, títulos que fazem parte de uma hierarquia na monarquia. Quanto mais alto o título, mais propriedades, mais terras, mais poder, mas também mais responsabilidades, né? Então, Ildefonso Pereira Correia nasceu em Paranaguá. Não nasceu em Curitiba, mas depois se radicalizou aqui, né? Se radicou aqui. E abriu comércio em Antonina. O comércio era um comércio de venda e exportação de erva mate. Ele esteve fazendo viagem para os Estados Unidos para mostrar o produto, né? Vamos ver mais adiante também. E vamos saber mais sobre o Ildefonso Pereira Correia. O que mais fez com que ele tivesse esse título, né? Quais são esses feitos? Ele participou ativamente da construção da cidade. Participou de tudo, fundou o Clube Curitibano. Imaginem, na época era uma reunião de pessoas, né? Ele participou da criação do passeio público. Ele foi vereador, na época não era exatamente o nome vereador. Ele foi abolicionista por convicção. Ele foi o maior produtor de erva mate do mundo naquela época. Ele era um empreendedor, um comerciante. Fundou a Associação Comercial do Paraná, participou da construção da nova catedral, trouxe o telégrafo para o Paraná, associou-se à impressora paranaense, que era para produzir a embalagem, o rótulo, ele tinha o processo inteiro nas mãos, instalou serrarias e olarias, possibilitando emprego a várias famílias, preocupou-se com as pessoas da cidade. E não foi só isso, né? Ele ainda teve a criação do Banco Mercantil do Paraná, ele se associou ali à construção de escolas, né? O Grupo Escolar Tiradentes e diversos outros feitos da cidade ao qual ele estava ligado. Vejam, a impressora paranaense era ali onde é atualmente o Cine Passeio, na rua próximo ao passeio público, né? O prédio foi reconstruído depois, mas a localização é a mesma. E observem, já se vendia caixas de papelão, né? Oficina se escrevia com 2 Fs, né? Há várias questões para serem exploradas. Observem o transporte da época, né? Para que a gente tenha de fato uma ideia de como eram as coisas. Dissemos que ele esteve mostrando em exposição os produtos, né?
e para exportação. Então, na impressora paranaense, tudo isso era organizado e produzido. Onde morava o Barão do Cerro Azul? Morava ali na mesma rua próximo ao comércio que ele tinha ali, né? Ele se mudou para Curitiba por conta da abertura da estrada, da possibilidade do deslocamento, né? Mas continuava também com o comércio em Antonina. A casa que nós vemos na foto antiga é uma casa depois do falecimento já do Barão do Cerro Azul, quando ela já era quartel militar. O que acontecia no Brasil e em Curitiba naquela época? Francisco Xavier da Silva, governador, na verdade dizia-se presidente naquela época daqui, entrou em licença para tratamento de saúde e assumiu o Vicente Machado da Silva Lima como vice-governador aqui da cidade. Vejam o que acontecia na época no nosso país, a proclamação da República. Essa é a capa do Diário Popular de 1889, né, dizendo ao povo que a data de 15 de novembro de 1889 seria uma data para nós, para a vida política do país, uma data muito importante. A queda da monarquia se deu ao fato de a agricultura estar muito desestabilizada. O Brasil era o único país da América do Sul ainda que mantinha a monarquia. A centralização política da monarquia não atendia mais às necessidades dos estados, que buscavam maior autonomia. O Dom Pedro II perdeu a popularidade e ele se recolheu em Petrópolis, né, se afastando de tudo e isso foi fazendo com que as pessoas, enfim, se movimentassem o contrário. E também a princesa Isabel e o conde não tinham popularidade, né, no meio político e social. Aqui nós vemos a proclamação da República em 1889, registrada pelo Benedito Calixto. Ele registra depois, é claro, 1893, certo? E nós vemos ali um registro de obra de arte espetacular. Esta obra está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, é uma obra belíssima. Entretanto, ela nos revela diversos aspectos de análise desse momento histórico do país, certo? Na verdade, o Marechal Deodoro da Fonseca estava acamado naqueles dias da proclamação da República. E então, o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, mas num governo provisório, né? E nesse governo provisório foi que a família real deixou o Brasil, impedida de voltar. A proclamação foi a 15 de novembro de 1889, mas só em 25 de fevereiro de 1891, portanto pouco mais de um ano depois, é que o Deodoro foi empossado presidente da República. E o vice era o Marechal Floriano Peixoto. Mas, em novembro de 1891, em meio a uma crise política, o Marechal Deodoro renunciou. Esse período desses dois primeiros presidentes, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, ficou conhecido como o período da República da Espada, porque tratavam-se de dois presidentes militares. O presidente Marechal Floriano Peixoto, então, assumiu. E o que ele fez? Destituiu todos os governadores que apoiavam o Marechal Deodoro.
O Marechal Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro, porque ele era muito enérgico, ditatorial. E isto gerou uma grave crise política no Rio Grande do Sul e uma disputa pelo poder. Foi aí que começou a Revolta Federalista. Observem a imagem, iniciando lá, esses são os Maragatos, já vamos ver adiante, em Campos do Rio Grande. A Revolução Federalista foi a mais sangrenta Guerra Civil Brasileira. Aconteceu entre Maragatos e Pica-Paus. Quem eram os Maragatos? Esse nome, para começar, ele era como os uruguaios chamavam as pessoas que vinham de uma cidade lá da Espanha que tinha esse nome. Então, o nome vem de lá. Eram revolucionários gaúchos e voluntários uruguaios, chamados de Maragatos. Então, ali, a bandeira é a bandeira do estado do Rio Grande do Sul e a bandeira do Brasil, porque, afinal de contas, eram brasileiros, com uruguaios também no meio. E os Pica-Paus quem eram? Eram pessoas do Exército Brasileiro e os voluntários das cidades, né? Então, brasileiros. Os Maragatos, então, saíram do Rio Grande do Sul com destino ao Rio de Janeiro para derrubar o governo do Marechal Floriano Peixoto. E eles precisavam dominar ali o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Paraná. Chegar a São Paulo e até o objetivo final. Este é o Gumercindo Saraiva, o principal líder maragato. E ao lado dele está o Aparício Saraiva, que era uruguaio, também outra liderança. Observem na vestimenta deles, observem que eles têm espadas. Eles utilizavam armas de fogo, mas eles não tinham muita munição. Então, a arma que eles mais usavam era a espada. Eram homens do campo que montavam a cavalo, que abatiam animais e que usavam a espada. E por isso também foi a guerra, uma das guerras mais cruéis que aconteceram. Aqui nós temos a réplica da indumentária, que era o uniforme. Então, Maragatos com lenço vermelho, Pica-Paus com esse cap. Não era necessariamente a diferença entre a cor dos lenços, porque a gente vê nas imagens, nas fotos também, Maragatos tanto com lenço branco e nem sempre Pica-Paus usavam lenço. Então, era mais relacionado ao uso do cap e do conjunto das cores que lembrava a ave pica-pau. Os revolucionários federalistas, os Maragatos, dominaram Santa Catarina. Nossa Senhora do Desterro, que era Florianópolis, caiu, dominaram. Dominaram Paranaguá e vieram em direção a Curitiba. Dividiram-se. Passaram por Tijucas e foram também a Lapa, mas vieram em direção a Curitiba. Vicente Machado da Silva Lima, que era então a pessoa que estava no comando da cidade, ele e o oficial do exército deixaram a cidade. E os comerciantes e outros homens da cidade de Curitiba se reuniram e escolheram o Barão do Cerro Azul para presidir a cidade naquele momento. Vejam ali nessa imagem o Gumercindo Saraiva, principal líder dos Maragatos, aqui em Curitiba, no Batel, na frente da fábrica, já se chamava fábrica, Tibagi e Iguaçu do Barão do Cerro Azul. Eles vieram para tomar a cidade. E ao lado dele está uma outra liderança que dias antes tinha dominado Paranaguá. Os pica-paus feridos em combate foram acolhidos na casa do próprio barão, porque as pessoas havia uma guerra civil em curso
né? Buscando apoio, buscando, enfim, proteção. A cidade estava sem defesa, exposta à violência. O Barão do Cerro Azul, com outros comerciantes de Curitiba, fez um acordo com os maragatos, pagando a eles uma quantia para evitar saques, roubos, estupro, assassinato, né? Para evitar a barbárie. O Barão do Cerro Azul conseguiu evitar o massacre que haveria na cidade. Mas, mesmo assim, houve crime, tortura, degolamento, muitos abusos e excessos aqui em Curitiba. Os maragatos deixaram a cidade e o poder federal, então, houve tempo para que chegassem até a cidade de Curitiba. Mas o barão foi preso, suspeito e acusado de colaborar com os revolucionários. Em 20 de maio de 1894, o barão foi colocado num trem em direção a Paranaguá, à noite. Foi dito a ele e a mais 5 acusados que eles seriam levados para Paranaguá para embarcarem no navio e serem julgados no Rio de Janeiro. Mas não foi bem assim. O inspetor das máquinas da Estrada de Ferro, o senhor Albino Lippmann, maquinista Humphrey e o foguista italiano Antônio Scarpin pararam o trem. Vejam o depoimento da testemunha do inspetor da Estrada de Ferro. O trem parou em virtude de um sinal de alarme dado pelo oficial comandante da escolta. Em seguida, foram retirados os presos, um a um, e a escolta, retirando-os 10 metros atrás do trem, fuzilou-os à ordem do mesmo oficial comandante. No quilômetro 65 da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, o Barão do Cerro Azul e os outros também foram fuzilados. Seu nome foi proibido na cidade, sua casa virou quartel-general, mas a história foi revista vários anos depois. E agora, seu nome será sempre lembrado. Em 2003, foi lançado o filme O Preço da Paz, de direção de Paulo Morelli, roteiro de Walter Negrão e grande elenco sobre o drama vivido pelo Barão do Cerro Azul na Revolução Federalista. Vamos assistir o trailer desse filme? O trailer não é o filme inteiro, ele anuncia, não é mesmo? Como será a história contada pelo cinema. Nossa história se mistura com a história dessa cidade. Éramos uma família muito feliz. Naquele momento, estávamos longe de imaginar o que poderiam ser os horrores e as angústias de uma revolução. Acredita mesmo que haverá uma reação? Essa reação já começou. Os rebeldes estão a caminho de Curitiba. O senhor fala em paz, mesmo sabendo que os combates se multiplicam pelo Estado? Pois que viva a República! Mas uma República decente. Estamos sem governo e sem comando militar. Vicente Machado e Pego Júnior fugiram com a polícia e com o exército. Você vai governar Curitiba nesse momento de convulsão? A nossa luta é contra os pica-pau da ditadura! Não é contra o irmão nosso! Que o povo confie em mim. Quero a sua palavra.
Não haverá saques, nem excessos por parte dos seus soldados. Saques só existem quando há fome. Mate a fome e meus homens, e não haverá mortes por aqui. Dar dinheiro aos maragatos pode ser considerado um ato de traição. Herói ou traidor? Talvez o tempo possa trazer a verdade dos fatos que aconteceram aqui. Viram só que guerra civil, que revolução terrível? Bem, não foi só em Curitiba. Aconteceu também o Cerco da Lapa, que durou 26 dias. Os pica-paus lapianos resistiram bravamente ao ataque dos maragatos. Cidadãos comuns da cidade da Lapa resistiram ao ataque cercados, ficando sem alimento, sem luz e sem outra comunicação. Foram mais de 600 praças e voluntários da cidade cercados por milhares, por 3.000 homens comandados por Gumercindo Saraiva. O escritor Lima Barreto, na obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, citou a resistência da Lapa, fez um elogio. Vejam só a Lapa resistia tenazmente. A pequena cidade tinha dentro de suas trincheiras o coronel Gomes Carneiro, uma energia, uma vontade, verdadeiramente isso, porque era sereno, confiante e justo. Não se desmanchou em violências de apavorado e soube tornar verdade a gasta frase grandiloquente: resistir até a morte. Também o Marechal Floriano Peixoto, quando soube da queda da Lapa, exclamou: se a Lapa caiu, Gomes Carneiro morreu, porque era conhecida a bravura deste coronel. Este é o general Gomes Carneiro, que na ocasião ainda era coronel, mas recebeu a patente de general de brigada ainda no período da guerra. Carneiro liderava a resistência e morreu em 9 de fevereiro de 1894, 2 dias após ser ferido, mesmo com um ferimento grave. O general Carneiro resistiu e continuava liderando a resistência na cidade da Lapa. Quando a guerra teve fim, a Revolução terminou em 1895, quando o governo de Prudente de Moraes, que ao contrário do Floriano Peixoto, ficou conhecido como o pacificador, fez um tratado de paz com os maragatos, que foram derrotados. E houve anistia aos envolvidos. Vamos agora fazer alguns registros, certo? Tão importante quanto responder é saber perguntar. Então, nós vamos agora no caderno fazer algumas perguntas sobre esse conteúdo que nós vimos até agora, certo? E vocês vão ter um tempinho para registrar no caderno
o nome do nosso componente curricular, que é História, e a questão número 1. Vocês podem escrever, copiar direto ali. Escreva uma pergunta sobre cada um dos itens a seguir. E nós já retornamos para dar continuidade à atividade. Registraram essa questão no caderno? Então, agora vamos fazer a complementação. Vocês vão escrever, então, uma questão sobre a Revolução Federalista, uma pergunta, e também sobre uma ou mais palavras para pesquisar o significado, porque ao longo da aula foram diversos termos, diversas palavras diferentes que vocês podem ter anotado. Então, ao menos 2 perguntas façam, por favor. Uma sobre o conteúdo ou mais e uma outra sobre palavra de significado desconhecido. E nós vamos deixar esse tempinho para que vocês façam o registro disso no caderno. Fizeram as perguntas? Essas perguntas podem ser enviadas para o professor ou podem ficar registradas no caderno para que a gente depois faça a pesquisa, certo? Há muito mais para descobrir sobre a história, sobre esse assunto e sobre outros, e nós vamos dando continuidade, certo? Fiquem bem, muito obrigada e até a próxima.